Nosso palestrante da noite chama-se Namur Borges Morales. Ele é supervisor da Justiça Federal de Brusque, Santa Catarina. Ele é casado com a Jaqueline há 22 anos e tem duas filhas, a Nathalie com 20 anos e a Emanuele com 18. Mais a respeito dele mesmo ele vai falar agora. Vamos recebê-lo então carinhosamente, com um forte aplauso. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande para mim hoje estar aqui com vocês. Eu digo que é um privilégio duplo. Primeiro, pelo esse momento. E segundo, porque é a primeira vez que, através da DONEP, eu posso falar um pouco daquilo que aconteceu na trajetória da minha vida, aqui mesmo na minha cidade natal. Sou daqui mesmo, da cidade de Porto Alegre. E para você entender um pouquinho, esse Morales aí, não tem nada a ver com o gás, não usufruo disso. Mas esse Morales é porque a minha família é espanhola. Meu pai ele é estrangeiro e, na verdade, eu sou o início da geração brasileira da família Morales. E nós somos uma família onde tem meu pai e minha mãe e nós somos 3 irmãos. Meu pai, ele tem esses traços da cultura europeia muito forte. Então, ele sempre foi uma pessoa que nos privilegiou, a mim, meus irmãos, na questão cultural e na questão intelectual. Dentro desse processo, ele promoveu tudo o que a gente podia usufruir nessas duas linhas, e ele pagou as melhores escolas, as melhores faculdades, mas cada um de nós, eu digo nós, eu e os meus irmãos, usamos isso de uma maneira diferente. Eu sempre fui aquele filho mais enfático, né, nas suas linhas de ações. Então eu sempre me destacava de uma maneira muito forte na minha família, e isso promovia algumas situações que muitas vezes o meu pai tinha que me apoiar e até resolver determinadas situações que eu criava com a minha rebeldia e com a minha instabilidade emocional. Era uma pessoa bem agressiva e, como a gente diz no trivial, gostava de resolver tudo na porrada. Nessa trajetória, arranjei bastante encrenca e havia muitos conflitos dentro da minha casa. Claro que tudo era promovido pelo meu pai para crescimento, para transformação da minha vida, para mim ser melhor. Mas uma coisa que ele conseguiu imprimir com qualidade foi a estrutura de caráter. Se tem uma coisa que ele estruturou muito bem em seus filhos, é o caráter. E o meu pai sempre foi uma pessoa extremamente honesta, reta, e sempre cumpriu com todos os seus deveres como cidadão. E ele passou isso para nós. Mas dentro dessa trajetória toda, a maior ambição do meu coração era escrever a minha história sozinho e do meu jeito. Então, usando todas as possibilidades que ele me promoveu na área intelectual, eu consegui então me formar oficial do Exército. Quando me formei, então, tive a oportunidade de, dentre a lista classificatória, escolher entre 2 maravilhosas cidades que me foram disponibilizadas para mim exercer o meu ofício. Uma delas era em Olinda, lá no Nordeste, e a outra era a cidade de Uruguaiana. E Uruguaiana, ela tem 2 olhares fixos sobre ela. Dependendo da maneira com que eu olho, ela é a última cidade ou ela é a primeira cidade do estado do Rio Grande do Sul. E lá eu então fui escrever a minha história do meu jeito, sozinho e na minha própria visão.
E existe um ditado popular que diz assim: quer saber como é um homem, dá poder para ele. E eu, infelizmente, entrei nesse contexto. Cheguei lá, um excelente salário na época, 600 pessoas sob o meu comando. Logo que cheguei, já assumi o subcomando de uma das subunidades da unidade para onde eu fui designado. E aí, aquela soberba, aquela arrogância e aquela prepotência tomaram um lugar de ascensão na minha vida. Dentro dessa trajetória, eu nunca aceitava que as coisas não fossem feitas da minha maneira. E também com essa questão de ter um posto militar dentro de uma cidade do interior, onde qualquer autoridade era altamente reconhecida e convidada para todos os eventos sociais, políticos da cidade, logo eu me entrosei rapidamente dentro daquela linha em que as pessoas iam me abrindo as portas. Conheci muita gente, me relacionei com muitas pessoas e tinha muitas oportunidades, tendo em vista a minha patente. Nesse período, conheci então a minha esposa. Empresária na época, ela tinha uma empresa na área de importação e exportação, e era uma empresa muito bem sucedida. Uma pessoa que tinha um tino comercial muito forte, muito expressivo. Ela é uma pessoa que sabe fazer negócio. Ela é uma excelente negociadora. Só para você ter ideia, eu nunca compro carro. Eu sempre levo ela junto e o vendedor que se vire com ela. Porque ela sempre faz o melhor negócio. Só que naquela época, quando nós nos conhecemos e aí então nos tornamos noivo, eu comecei então a me associar a ela dentro do seu empreendimento e comecei inclusive a aportar recursos financeiros para promover o crescimento. E realmente a gente teve um crescimento muito grande, muito expressivo. Nessa época de ascensão, onde nós tínhamos o convívio social nas altas rodas, nós fomos então convidados para um jantar da Donep. Então, lá no Hotel Glória, o hotel mais famoso da cidade, nos foi então aberto as portas dessa associação. E esse jantar foi um jantar bem peculiar para a minha vida, porque eu, oficial do Exército, fiquei sabendo que quem era o preletor da noite era um capitão, e não era um capitão qualquer, era um capitão com brevet de paraquedista e curso de guerra nas selvas. E quem é militar sabe que quem tem esses tipos de curso são os militares mais excelentes dentro, né, do convívio da caserna, como a gente diz. E eu até fiquei meio receoso em negar a participação, tendo em vista que depois podia até ter algumas represárias, inclusive que eu sabia que na lista de convidados estava o general, né, que lá em Uruguaiana tem a 3ª DE, a 3ª Divisão de Exército, e inclusive o general, meu superior máximo, também ia estar presente. Eu e minha esposa, então, fomos ali, participamos, e aí eu fui surpreendido naquele jantar, onde aquele capitão abriu a vida dele de uma maneira muito clara, e aí ele conta no relato dele que ele planejou a sua morte. E quando aquele homem começou a falar aquilo, planejou a sua morte, eu fiquei olhando para ele, e aí ele começa a fazer uma narrativa de toda a construção daquele objetivo dele, inclusive na montagem do paraquedas para que não abrisse e ele pudesse ter o êxito naquele intento. E aí eu fico olhando para aquele homem, ouvindo tudo aquilo, e na minha cabeça eu fico imaginando como é que depois ele ia estar ali, no convívio de todos, dentro do quartel, com aquela exposição toda.
Mas o que mais me tocou naquele momento foi quando ele disse que algo sobrenatural fez com que o paraquedas abrisse e ele aterrissasse tranquilamente, sem um arranhão, no lugar onde estava designada a área de pouso. Naquele dia eu tive certeza absoluta de que, além dele se expor daquela maneira, ele devia também de ser louco. E eu e minha esposa saímos meio revoltados daquele jantar. Saí meio indignado. E eu fiquei pensando, mas com tanto lugar para ir. E aí nós continuamos a nossa vida, e eram muitas viagens, muita festa. Eu tinha um hall de amigos imenso. Tinha muita gente que ia na minha casa e pedia moto emprestada, caminhonete, carro. Era um convívio social maravilhoso. E dentro dessa trajetória toda, sendo eu com o perfil que eu defini agora no início, a minha esposa começou a enfrentar as maiores dificuldades dela dentro da empresa. E as dificuldades dela não eram financeiras, não eram nada que envolvesse a administração da empresa. O problema dela se chamava um só: namoro. Porque a última palavra sempre tinha que ser a minha. E eu olhava para ela, e no meu olhar eu tinha uma certeza absoluta de que ela era um soldado e só tinha 3 coisas para ela me dizer. Era sim, senhor, não, senhor, e quero ir embora. Eu tinha certeza disso. E isso criou vários problemas intensos, ao ponto de, dentre a vasta falta de sabedoria na administração da empresa, eu cometi os erros de emprestar cheque, mas assim, não eram cheques preenchidos, eram cheques assinados. E fiquei fiador de pessoas, porque, afinal de contas, eram pessoas da minha mais alta estima. E quando a minha esposa vinha dizer para mim, não faz isso, aí é que subia aquele calorão e eu fazia. Para resumir esse contexto, a situação foi a seguinte: a decadência foi enorme, nós perdemos tudo, e nesse perder tudo, às vezes as pessoas pensam, a pessoa usa como uma linguagem qualquer perder tudo. O dia que nós saímos de casa, nós saímos com pessoas botando lençóis no chão e jogando todas as coisas ali, pegando aquilo pela ponta e jogando em cima de caminhões. Assim nós saímos de casa. Caminhonete, o carro e a moto foram as primeiras coisas que foram embora. Fomos então morar de favor numa pecinha que tinha 3,5 por 2,5. Não precisava mais do que essa medida, porque só sobrou o colchão de casal que nós colocamos no chão, uma poltroninha de 2 lugares, onde então a Nathalie, recém-nascida, nessa época, dormia, um guarda-roupinha de uma porta, e a situação se agravou extremamente. Além de todos os problemas de perda de patrimônio, bens, casa, carro, caminhonete, moto, dignidade, honra. Além de perder tudo isso, nós ainda ficamos com dívidas impagáveis. Na época, como nós trabalhávamos com comércio exterior, nós tínhamos todas as movimentações em vários bancos e elas eram todas em dólares.
Eu sempre digo que tinha gente que ia gostar de ganhar aquele valor na loteria, porque era um prêmio de loteria. E esse não era o valor da dívida, era o valor que ficou faltando da dívida. Era algo impagável e algo que não tinha solução. Nessa época, então, nós enfrentamos várias coisas. Oficial de justiça me seguindo na rua, ameaças, agiotas ameaçando, então, na época, minha filha, e várias outras situações extremamente complicadas. Como eu não tinha dinheiro para absolutamente nada, veio então a Emanuele. E a Emanuele veio exatamente porque eu não tinha dinheiro para nada, ou seja, minha esposa, nem o anticoncepcional eu podia comprar para ela. E aí veio a Emanuele. A Nathalie nem 2 aninhos tinha, e agora ela estava grávida da Emanuele no momento de maior decadência e de maior caos dentro das nossas vidas. Morando naquele lugar, sem perspectiva de nada, vivendo de favor daquilo que os outros podiam nos dar. E aí você pode pensar, mas se tinha tudo que era curso, e realmente, eu tinha um currículo enorme. Faculdades, cursos, formação militar. Peguei tudo isso e fui bater na porta dos então meus amigos. E aí eu descobri que aquela turminha que sentava para tomar cerveja comigo só tinha interesse em mim porque eu pagava a cerveja. Se foram os amigos, se foram os parceiros, se foi os benefícios dentro da sociedade, se acabou tudo. Dentre as muitas pérolas, tem algumas que eu nem gosto de referendar, até por questões para não expor a ninguém. Mas dentre essa vasta lista, teve um empresário, só para você entender, que ele me disse assim: se tu não teve competência para administrar a tua empresa, tu quer fazer o que na minha? Eu olhei para ele e eu tive que concordar. E aí eu fui baixando o nível da minha procura de emprego. Fui onde tinha uma possibilidade, lá estava eu. Dentre esta lista, teve um dia que eu peguei um anúncio de jornal que dizia-se: precisa-se de motorista. Motorista de ônibus urbano. Como eu era militar e na época, então, antes de eu dar baixa para trabalhar exclusivamente com a minha esposa na empresa, eu tinha carteira E, que era de transportista de caminhões, carretas e coisas. E aí eu fui lá, então, para fazer o teste de motorista urbano, porque, afinal de contas, eu tinha 2 crianças chorando de fome dentro de casa. Só para você entender algumas coisas que se passaram. Eu fui caminhando, porque eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Caminhei 8 quilômetros para chegar na sede dessa empresa. Cheguei lá antes das 8 da manhã, sentei no sofá, em cima da minha cabeça estava ali a plaquinha: precisa-se motorista. Esperei até umas 8h20 da manhã, quando entrou um senhor, olhou para mim, disse: o senhor veio pela vaga? Eu disse: vim. Ele fez assim para mim, entrou lá para dentro, demorou mais uma meia hora e me chamou. E eu tive a excelente ideia de levar o meu currículo. E aí ele me questionou em várias coisas, eu respondi. E aí eu disse: quem que não vai querer uma pessoa com o currículo que eu tenho? Imagina, o currículo que eu tenho, dirigir um ônibus. E aí, quase no final da conversa, eu passei para ele meu currículo. Esse senhor abriu, começou a ler e folhear. Em algumas folhas ele olhava para mim e passava aquelas folhas.
De repente ele fechou, empurrou de volta, ele disse, eu não posso lhe contratar. E eu disse, mas como? Por quê? Não tem mais, que eu saiba, não tem ninguém. E aí naquela hora, meio que deu um calorão, ele olhou para mim e disse assim, olha, se eu contratar alguém com o currículo que tu tem, quem vai perder o emprego sou eu. Eu juro para vocês que naquele momento eu queria dar uma de Jack Stripador. Eu até mirei o pescoço dele. Para ele podia ser uma simples resposta. Para mim era o auge da derrota. E eu saí daquela empresa caminhando e chorando. E no meio do caminho eu ficava tentando pensar o que eu ia dizer para minha esposa dentre todas as negativas que eu já tinha trazido para ela. E uma das situações mais marcantes nessa trajetória de decadência foi quando eu estava com a Nathalie, caminhando na rua, e eu passei por um mercadinho, e nesse mercadinho uma criança sai abrindo uma balinha. E ela para e puxa a minha calça e me diz, papai, quer bala? Parece ser uma coisa tão simples. Mas um pai responder para uma filha que ele não tem como dar uma bala, eu digo para vocês que emocionalmente e sentimentalmente não é nada fácil. Ainda mais quando ela começa a gritar, chorar, e um monte de pessoas param na rua. E eu começo a ler nos olhos daquelas pessoas que pai que eu era. Eu fui com ela chorando até em casa. Ela só se acalmou quando a minha esposa pegou ela no colo. E aí o desespero bateu. E aí eu consegui então um maravilhoso emprego. E eu digo maravilhoso emprego porque ele se tornou um grande problema para mim pelo seguinte. Eu consegui trabalhar de comissionado num táxi. Não tenho nada contra os taxistas. Mas o que aquilo promoveu? Porque aí eu trabalhava 24 por 24, era 24 horas rodando, 24 horas descansando. E eu ganhava comissão, era 30% de todas as corridas que eu fazia. Só que aí eu descobri que os horários de maior rotatividade, inclusive de aporte financeiro, era na madrugada e em determinados locais. E eu fui trabalhar ali. E aí aquilo que já era um caos dentro da minha casa se tornou um problema maior ainda. Por causa do tipo de mulheres que eu transportava no carro. E eu sempre digo, a gente pode enganar por muito tempo, mas não por todo o tempo. E aí quando eu e minha esposa tivemos um confronto muito grande, e que eu contei a verdade para ela, ela caiu desmaiada nos meus braços. Eu olhei para ela e aí eu vi quem eu era. Eu vi que eu era um péssimo pai, um péssimo marido e um péssimo homem. E aí você pode pensar, mas e a família? O meu pai foi a pessoa mais especial porque ele me deu todo o apoio que ele podia me dar dentro dos limites. Ele pagou todos os meus advogados. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tinha todos os tipos de processo.
desde criminais, civis e execuções. Todos. Bancos, financeiras, agiotas. Era uma coleção de problemas. Não faltasse isso, eu ainda destruí toda e qualquer esperança que havia no coração da minha esposa. Saí de casa, subi em cima de uma carreta. E eu literalmente fui fugir. Porque é indescritível a dor de um homem ouvindo durante a noite 2 crianças chorando de fome e saber que não tem absolutamente nada para fazer que mude aquela situação. E aí eu subi naquela carreta e me fui. Eu passei 40 dias viajando e não tinha perspectiva nenhuma de voltar para casa. E aí aconteceu um fato muito importante. A Nathalie, nessa época, tinha um pouquinho mais de 2 anos, entre 2 e 3 anos. Ela se levantou na madrugada, próximo da manhã, e ela acordou a minha esposa. E ela disse assim: mamãe, vamos orar pelo papai. E a minha esposa olhou para ela e disse: que é isso, Nathalie? E ela ficou insistindo até a minha esposa levantar da cama, e você vai entender o porquê. E aí ela dizia: vamos orar pelo papai. E a minha esposa, sem entender, se levantou, e aí ela ficou ajoelhada, e ela botou o rostinho contra a parede. E aí a narrativa daquela situação que me foi passada foi que ela disse assim: Deus, tu conheces o meu papai. E eu te peço, Deus, que tu não deixe ele morrer agora. Enquanto a minha filha estava fazendo isso, eu estava batendo com a minha carreta em 6 veículos. Eu me acidentei, aonde eu vinha com a minha carreta e uma colheitadeira subiu em cima da pista, na frente do caminhão. Eu puxei o manete, a carreta começou a fechar o L. Eu tive que soltar o manete. Quando eu alinhei a carreta de volta, eu bati de frente numa outra carreta. Quando eu bati de frente, eu bati num ônibus, mais 2 veículos e mais outros 2 carretas que não chegaram a se envolver no acidente, mas participaram do acidente. A minha carreta parou dentro de um barranco, e ela só parou porque ela entrou no barranco. Eu fui então levado para um posto da Polícia Rodoviária Federal, e ali eu fiquei detido porque eu dizia para eles que tinha uma colheitadeira em cima da pista, e eles tinham a nítida certeza de que ou eu estava drogado, ou eu estava dormindo, ou tinha alguma coisa errada comigo, porque eles não acharam colheitadeira nenhuma, e nenhum dos outros veículos viu a colheitadeira. E aí eu ficava insistindo naquilo, e até que encontraram o então responsável pela colheitadeira, porque ele, quando subiu com ela em cima da pista e fez com que acontecesse aquilo, ele fugiu pelo campo. Mas aí, como eu afirmava veementemente que tinha uma colheitadeira, eles foram então procurar na região e acharam, e o rapaz confessou que ele tinha feito isso. E aí eu fui liberado, só que eu não podia sair dali porque a carreta estava toda demolida, e eu tinha que esperar então eles mandarem um outro cavalinho para então fazer ali o transbordo e seguir com a carga. Nesse meio tempo eu estava então dormindo na boleia, e estava tudo amassado e eu enxergava as estrelas. E quando eu deitei na madrugada, uma voz gritou meu nome: Namur. E eu levantei rapidamente, achei que era um dos policiais, e fui olhar no
na lateral do caminhão, eu olhei na outra e não tinha ninguém. E aí eu desci do caminhão e fui olhar e o policial rodoviário estava lá dentro da cabine, a quase 100 metros de onde eu estava. Eu voltei então, deitei de novo e tentei dormir. Enquanto eu tentava dormir, veio aquela voz de novo. Namor. Mas era uma voz suave que entrava e ardia o meu coração. E aí eu levantei rapidamente, dei a volta na carreta, olhei tudo, não tinha ninguém. E aquilo começou a me dar um quebrantamento, uma necessidade de choro. E eu voltei, deitei de novo, e aí aquela voz suave veio de novo. E aí ela disse assim, aquela voz: Namor, se tu tivesse morrido, para onde que tu ia agora? A gente pode ter várias visões a respeito de religião, de certo, de errado. Mas, dentro de todos os meus conceitos, e até mesmo do meu ateísmo, eu sabia qual era a resposta. Uma pessoa prostituta, adúltero, drogado, viciado, alcoólatra. Eu sabia. Eu sabia a resposta. E aí eu voltei para casa. Mas eu voltei com a intenção de chegar lá, pegar minhas coisas e só ver o que estava acontecendo e ir embora. Porque na minha cabeça, a minha esposa tinha direito de fazer tudo que ela queria comigo. Só que quando eu cheguei lá, ela me pegou pelas mãos, ela olhou no fundo do meu olho, e ela me disse: eu te perdoo. Pode ser uma palavra simples, mas para mim tinha um significado imensurável. Eu fiquei atônito um tempo, olhando para ela e tentando absorver aquilo. Porque na minha cabeça ela devia de me dar uma surra, de me quebrar todo, de me jogar para fora, de me expulsar. Ela teria todo esse direito. Mas eu olhei nela e havia amor nos olhos. Havia sinceridade. Havia emoção. E aí ela me quebrou. E aí ela me explicou o que tinha acontecido com ela. Ela disse que tinha conhecido uma pessoa que tinha mudado a vida dela. Que ela tinha conhecido uma pessoa que tinha dado uma esperança nova para ela. Que levantou ela das cinzas e mostrou para ela que tinha um caminho onde ela podia trilhar de uma maneira diferente e conquistar coisas de uma maneira diferente, se ela desse a oportunidade. E aí ela me falou dessa pessoa que ela encontrou. Ela me falou de Jesus Cristo. E aí ela me fez lembrar lá daquele jantar da Donep, onde aquele capitão deu aquela narrativa, onde ele falou do mover que houve, o milagre que aconteceu, onde ele enrolou o paraquedas todo errado para ele não abrir, e algo sobrenatural fez com que ele botasse o pé em solo firme, sem um arranhão. E aí, diante do impacto da realidade daquele acidente, e da narrativa da minha esposa, diante do que a minha filha, que nem 3 aninhos tinha, promoveu a meu favor, diante de um Deus que eu nem conhecia, eu me rendi. E naquele dia eu fiz algo que mudou a história da minha vida. Eu me ajoelhei com a minha esposa. Depois dela ter me explicado tudo, e ela feito a pergunta: tu quer dar uma oportunidade? Eu disse: eu quero. E ela disse: então tu vai repetir comigo.
Eu não sei descrever assim com palavras, porque sentimentos e emoções a gente até pode expressar, mas não definir. Algo mudou naquele momento em que eu pedi para Jesus entrar no meu coração. Era como se do nada surgisse uma possibilidade, uma esperança, uma luz. E aí eu me agarrei com aquilo. E aí nós começamos então uma trajetória, eu e ela. As pessoas às vezes me perguntam assim, namoro, mas como é que Deus mudou a tua vida? Eu disse, do jeito mais simples. Do jeito mais simples. Eu li a Bíblia e fiz o que estava ali. Só isso. Ah, tão simples assim? Tem coisas que, se eu for dizer que eu gostei, eu não gostei. Principalmente quando eu descobri como que Deus quer que um marido seja. Quando eu descobri como que era um marido de acordo com a visão de Deus, eu não gostei. Porque eu não era nada daquilo. Mas eu decidi ser. Eu decidi ser exatamente aquele marido que estava escrito ali. Quando eu descobri como é que eu tinha que ser como pai, eu também não gostei. Mas eu decidi ser o perfil de pai que estava escrito ali. Quando eu descobri que tipo de homem eu tinha que ser, eu decidi ser o perfil de homem que estava escrito ali. E aí as coisas começaram a mudar, porque é interessante, todos nós queremos mudança, mas mudança requer fazer coisas que eu nunca fiz. Porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu nunca vou mudar. E aí eu decidi fazer as coisas que eu nunca fiz. E aí eu comecei a ser um melhor pai, um melhor esposo e um melhor homem. Eu comecei a ter experiências com Deus. Não só aquela experiência de possibilidade de morte, da onde eu fui resgatado com vida, mas experiências onde Ele mostrou que Ele é vivo, real, verdadeiro, e que a palavra dEle é verdade e é eficaz em tudo aquilo que ela diz que faz. Eu e minha esposa, não pensa que as coisas se resolveram assim, porque não é assim. Mas as mudanças geram transformação. Lá em Uruguaiana, é uma cidade extremamente fria e extremamente quente. E aí quente, eu estou falando de 47, 48 graus no verão. E frio, eu estou falando -2, -3. Já tive até a maravilhosa oportunidade de pegar -8 graus no inverno. Nessa época estava chegando o inverno e era um inverno que estava sendo anunciado extremamente rigoroso. E as minhas filhas, tendo em vista os parcos recursos, estavam andando só de fraldinha e de pé descalço. E nós não tínhamos recurso financeiro para nada, até porque, só para você ter uma ideia, depois do episódio da carreta, eu fui então trabalhar ajudando pessoas. E aí eu ganhava, só pelaquela ajuda que eu fazia, era, como a gente diz lá, era biscate. Né? Vivia de biscate. Mas aí eu conseguia comprar fralda, eu conseguia trazer um pacotinho de feijão, eu conseguia trazer um pacotinho de arroz, um litrinho de leite, eu conseguia. Só que comprar roupa e calçada era outra coisa. E aí nós aprendemos a orar. Coisa que a minha filha de menos de 3 anos aprendeu primeiro do que nós. E nós começamos então a dizer para Deus, Senhor, aqui está escrito assim, assim, assim. Teve um dia, já então iniciado o inverno,
A gente conseguiu algumas roupinhas assim para quebrar o galho, mas tocaram a campainha da porta. E eu era assim, cada vez que tocava a campainha, me dava um tremor do alto da cabeça até a planta dos pés. Pelo seguinte, sempre era cobrador. Ou era oficial de justiça, ou era alguém dizendo que ia me matar. Sempre. Então, cada vez que alguém tocava, eu tremia por dentro. E aí eu ia abrindo a porta, assim, meio de ladinho. Só que aí eu olhei, tinha um homem de amarelo com azul. E eu disse, meu, é o carteiro. Eu disse, lá vem outra intimação. Abri a porta, olhei para ele, senhor, que é o seu namoro. Eu disse, sou eu. Tem uma encomenda aqui para o senhor. Aí eu olhei, tinha uma caixa enorme nos pés dele. Eu disse, para mim? Tem essa encomenda, o senhor assina aqui. Aí eu assinei rapidinho, botei a caixa para dentro, vá que ele mude de ideia, né? E aí abri rapidamente a caixa. Tinha todo enxoval de inverno. Para mim, para minha esposa e para minhas 2 filhas. E não era roupa usada, porque nós tiramos etiqueta por etiqueta de cada peça. Deus começou a mover as coisas. Tem um versículo que diz, e o meu Deus, conforme a sua riqueza em glória por Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Esse era o versículo que eu lembrava a Deus. Porque o que eu mais tinha era necessidade. E aí começaram a acontecer coisas. E a gente começou a ver Deus trabalhando. E a primeira coisa que ele restaurou fui eu mesmo. Porque o ser humano, ele tem problema com perdão. Mas tem problema maior ainda em perdoar-se a si mesmo. Nessa trajetória, eu comecei a então ver Deus com todo carinho movimentando as coisas. Nesse movimentar, em que nós estávamos então tendo algumas coisas diferentes na nossa vida, veio então uma intimação da seguinte forma: 24 horas para pagar a dívida ou prisão. E aí você pode pensar, como todo brasileiro pensa, mas por dívida ninguém vai preso. É verdade, mas quem é da área jurídica sabe que até uns 10 anos atrás, tinha 2 coisas que botavam um homem na prisão. Hoje só tem uma. Pensão alimentícia e infiel depositário. E era exatamente o que eu era, infiel depositário, porque alguns bens que eu afiancei para determinadas pessoas sumiram. Eu me tornei o principal responsável e era o mesmo banco, a mesma instituição financeira aonde nós tínhamos toda a movimentação da empresa e lá estava o prêmio da loteria. Eles usaram de uma manobra jurídica para colocar tudo num rolo só, fazer um bolinho só e me colocarem na parede. E a decisão que eu peguei do juiz, mediante o mandato, foi esse: pagar a dívida em 24 horas ou ir preso. Óbvio que não tinha como pagar. Era impagável. Óbvio que bateu desespero. Óbvio que houve choro, lágrimas. Eu diria até que pavor e terror no meu coração. Porque diante de tudo aquilo que já tinha acontecido, tudo aquilo que já tinha se desenrolado, todas as situações que tinham se manifestado, agora mais essa. Só que aí, eu e minha esposa fomos fazer algo que a gente nunca fez. Nós fomos então chorar e pedir socorro para Deus.
a madrugada inteira. A madrugada inteira. E a gente só dormiu do cansaço. E a gente dormiu enquanto pedia socorro para Deus. Só que quando a gente despertou no outro dia, é aquilo que eu digo, não dá para expressar com palavras, mas tinha algo no meu coração que estava me dando paz. E aí você pode pensar, como é que alguém que vai ser preso em menos de 3 horas vai ter paz? Mas Jesus diz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, mas uma paz que excede todo entendimento. E quando a gente tem Deus com a gente, é diferente, porque tem um outro versículo que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele então tudo fará. E eu só tinha uma pessoa para me agarrar, era Deus. Só tinha uma pessoa para confiar, Deus. Só tinha uma pessoa para mim crer que podia mudar alguma coisa na minha vida, Deus. Quando faltava alguns minutos para fechar o banco, eu disse para minha esposa, eu vou lá no banco. Ela disse, o que tu vai fazer? O que eu vou fazer lá? Eu não sei, mas tem uma coisa dizendo dentro de mim que é para mim ir lá. Ela disse, mas como assim? Eu disse, olha, eu não sei nem que eu vou lá me ajoelhar nos pés do gerente e chorar, mas eu vou lá. Eu não sei, mas algo está me dizendo que é para mim ir lá. E aí eu fui, cheguei no banco, faltava 5 minutos quase para fechar a porta, porque eu fui caminhando. Entrei lá, sentei na frente do gerente. Ele olhou para mim e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse, olha, eu vim aqui para ver o que a gente pode fazer. Aí ele disse, tá, qual é o número da tua conta? Aí ele pegou o número da minha conta, digitou, olhou na tela do computador, olhou para mim, olhou para a tela do computador, olhou para mim. E ele disse, namoro, eu não estou entendendo o que você está fazendo aqui. Eu disse, mas como assim? Vocês me mandaram um mandado? Eu vou ser preso daqui a algumas horas se eu não pagar a dívida. E ele olhou para mim e disse assim, olha, namoro, a tua dívida está paga? Eu disse, não está paga porque eu não paguei. Aí ele disse, não, está paga. Só que aí ficou uma questão ali muito forte, porque eu afirmava para ele que eu não tinha pago. E não tinha ninguém na cidade. E nem o maior agiota da cidade tinha nem 10% daquele valor. E outra, o maior agiota da cidade, o maior prazer dele era me pegar pelo pescoço e terminar o que ele queria terminar. Aí ele ficou preocupado e achou que era erro do sistema. Ele saiu dali e foi falar com o caixa. E aí perguntou, eu não sei qual foi dos caixas, eu sei que mandaram ele lá para o andar de cima, porque a tesoureira do banco sabia o que tinha acontecido comigo. Para encurtar a história, ele desceu, ficou aguardando ela vir. Quando ela chegou, eu estava sentado na cadeira. Ela olhou para mim, o senhor que é o seu namoro? Eu, sim, sou eu. Aí eu queria lhe conhecer. Eu olhei para ela, eu disse, ai meu Deus, será que eu estou devendo para ela? Eu disse, me conhecer? É assim, porque o senhor me deu um trabalho enorme para mim e para a minha equipe hoje. Eu disse, eu lhe dei um trabalho? Ela, sim. E aí ela deu a narrativa toda. Ela disse que chegou um homem na sala dela. Esse homem tinha um grande pacote na mão, tinha um cabelo grisalho, barba branca. E a descrição dela foi assim: ele tinha um semblante que parecia que entrava dentro de mim. Era um semblante tão intenso que parecia que ele sabia tudo da minha vida. Aquele homem me marcou. Um homem que eu nunca vi aqui na cidade. Ele deixou o pacote em cima da mesa e me entregou um papel. Quando eu peguei o papel, estava o seu nome, o número do seu CPF, o número da sua conta, e ele disse assim: isso aqui é para pagar a conta do namoro. E quando eu peguei o pacote e olhei, ele não estava mais ali. E nós
ficamos muito tempo contando, porque a maioria das notas eram notas de pequeno valor. E aí você pode pensar, esse cara aí é mais louco do que aquele capitão do jantar. Mas está escrito ali, aos meus anjos dou ordem a respeito daqueles que hão de herdar a vida eterna. E está escrito ali, eu sou o dono de todo o ouro e de toda a prata. Se você me perguntar quem foi lá, humanamente eu vou dizer não sei. Mas sobrenaturalmente eu vou te dizer que Deus enviou um anjo com todo o dinheiro, centavo por centavo da minha dívida. E tem um outro versículo que diz assim, que Jesus veio para libertar os cativos. E se tinha alguém que era cativo, era eu. E eu vou afirmar uma coisa para você. Uma pessoa que tinha o meu nome, o número do meu CPF, o número da minha conta, e sabia centavo por centavo o valor da dívida, ia saber me encontrar em qualquer lugar. Eu dou testemunho por todos os lugares onde os capítulos da Donep lembram de mim. Até hoje, ninguém se apresentou como credor. Teve uma vez que eu estava num jantar da Donep, em Criciúma, e o dono do jornal, Jornal de Cri, Jornal de Criciúma, estava sentado na mesa. Ele fez um desafio comigo. Ele me disse assim, Namur, essa história é verdade? Eu disse, se não fosse, eu não contaria. Ele disse assim, tu escreve essa história no jornal? Eu disse, escrevo. Então eu vou publicar. Aí eu disse para ele, só que tem o seguinte, eu faço o texto e tu edita exatamente o meu texto. Senão não te dou a história. Porque com todo o respeito, você sabe como é que é repórter, né? Eu disse, pode me dar aqui. Eu mandei para ele por e-mail. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele não me deu um pedaço da página. Ele botou a minha foto no meio e ele colocou a página toda do jornal. Exatamente como eu narrei. Até em canal de TV já dei essa entrevista. Sabe por quê? Porque esta é a minha verdade com Deus. E eu afirmo, e posso afirmar em testemunho vivo, porque eu estou aqui, de que Ele mudou a história da minha vida. Eu conheci um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que muda histórias de vida e um Jesus que faz milagres. O meu casamento é um milagre. As minhas filhas hoje, as duas estão na faculdade de Direito. A minha esposa faz faculdade de Psicologia. Sou comendador, porque até isso Deus faz, porque Ele pega os humilhados e exalta. Eu digo para minha esposa, ó, quando eu morrer eu estou tranquilo, já pode até ter um nome de rua comigo. Comendador. E aí você pode pensar, mas até onde Deus foi com isso? Deus fez loucuras. Todo mundo aqui pode não conhecer pessoalmente um agiota, mas todo mundo conhece perfil de agiota. Vou contar só um dos casos que foi o mais facinho, vamos dizer assim, mais facinho de resolver, porque Deus foi na frente. A maior dívida era com esse. Eu e minha esposa oramos, falamos com Deus, colocamos a situação para Ele.
E aí Deus foi movendo as coisas. Ah, mas então tu já tinha dinheiro? Vou explicar para você como é que eu já tinha dinheiro. Chego um dia em casa cansado e a minha esposa está me esperando com um jornal de alguns dias, onde dizia assim, concurso da Justiça Federal. E as inscrições se encerravam naquela mesma semana. Se encerravam na sexta-feira. Eu olhei, ela toda feliz, com os olhinhos brilhando, me mostrando aquilo ali. E eu disse para ela, mas como que eu vou fazer um concurso? Ela disse, eu creio que Deus colocou esse jornal na minha mão. E se foi Ele que colocou, Ele vai fazer tudo que tem que ser feito. A minha esposa sempre me impulsionou na fé. E eu disse, então vamos fazer um propósito. Se realmente isso é de Deus, Ele vai ter que colocar para mim o valor da inscrição, vai ter que me dar todas as apostilas, vai ter que pagar todas essas viagens aí, porque o concurso, eu morava em Uruguaiana e o concurso era em outro lugar. E se Deus fizer tudo isso, nós oramos. Sexta-feira estou saindo de casa, caminhando na rua, e vem um rapaz na minha direção. E ele veio vindo na minha direção e ele me olhava fixamente. E aí já começou aquele tremor. E eu disse, é para mim. E aí ele chegou bem perto de mim. E eu disse, e agora? Quem me poderá defender? Ele ficou um tempo sem falar nada. Namor? Eu sim. Namor. Deus me disse para mim entregar isso aqui para ti. E eu disse, mas quem é tu? Ele disse, olha, eu vinha, Deus falou comigo, disse que era para mim entrar nessa rua, dobrar aqui, que eu ia encontrar uma pessoa que estava assim, 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 com essa roupa que tu tá. E que o teu nome era Namor. Ele me abraçou, ele falou palavras no meu ouvido, e ele foi embora. Fiquei olhando para ele e segurando aquele envelope. Quando eu abri o envelope, estava o dinheiro exato da inscrição do concurso. Aí eu fui correndo para minha casa e fui lá, contei tudo para minha esposa. Ela disse, mas tu correu para o lado errado, vai lá no banco. Eu fiz a inscrição. Deus proveu todas as passagens, todas as estadias, tudo o que eu precisei. 3.856 candidatos para 4 vagas. Eu fui exatamente o 4º lugar. E o concurso que eu fiz era para outra cidade. Mas Deus um dia falou para mim assim, Namor, no lugar onde tu fostes humilhado é o lugar onde eu vou te exaltar. Eu nunca entendi o que ele queria dizer com aquilo. Eu disse, como assim o lugar? Eu ficava procurando. Eu disse, bom, tem vários. Dia 23 de dezembro de 1997, eu ganhei o meu Natal antecipado. Chegou um telegrama lá naquele lugarzinho onde nós morávamos. Só que aí Deus me revelou o que ele queria dizer com isso. Quando eu olhei, estava escrito que era para mim me apresentar na sede da Justiça Federal da cidade de Uruguaiana. No lugar onde tu fostes humilhado, é o lugar onde eu vou te exaltar. Quando Deus me colocou lá e eu comecei a ter dinheiro, eu fui honrar todos os meus compromissos, porque se teve uma coisa que meu pai me ensinou, era fazer exatamente isso. Quando eu fui procurar esse agiota, para loucura minha, ele sentou comigo, eu contei para ele o meu testemunho. Esse homem chorou diante de mim. Eu perguntei se ele queria aceitar Jesus. Ele me olhou naquele momento.
parou para pensar um pouco. Ele me disse que ainda não estava preparado para aquilo tudo. Mas aí ele me disse assim: Namur, vamos fazer o seguinte. Tu esquece todo o juro. Paga só o principal. E eu vou te parcelar em 60 vezes. Podia contar aqui muitos outros milagres. Mas eu digo que o milagre maior, entre todos os títulos que os homens podem ter me dado, o mais precioso é eu poder dizer que eu sou filho de Deus. Porque está escrito: mas a todos quantos nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em Jesus Cristo. Eu nunca conheci. Meu pai me levou em várias religiões, mas eu nunca conheci Deus como eu passei a conhecer naquele dia, naquele quarto, ajoelhado naquele colchão, segurando as mãos da minha esposa. E eu posso dizer minha esposa, porque nós estamos fazendo 22 anos de casamento. E Deus até aqui tem nos sustentado, tem nos honrado. E nós temos vivido com excelência. Não devemos mais nada para ninguém. Porque em 2009, eu queimei a última promissória que faltava. Eu e minha esposa, chorando, agradecendo a Deus, porque era a última. Nós pegamos ela, queimamos e ficamos olhando subir a fumaça e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque tu me transformou como homem, como pai, como marido. A minha vida foi completamente mudada por uma decisão e uma oração. Eu não sei como é que está o teu casamento, não sei como é que está a tua vida financeira, não sei como é que está o teu interior, não sei como é que está a tua expectativa de vida, mas eu posso te dizer, esse Jesus que entrou no meu coração pode mudar a tua história. Ele pode fazer como fez comigo, te entregar uma página em branco, limpinha, colocar a caneta na tua mão e dizer: amor, começa a escrever de novo. Um dia eu escrevi essa história com a minha própria mão. Mas quando eu escrevi com a mão de Deus, tudo mudou. E eu estou aqui nessa noite como um testemunho dessa verdade. Eu não sei qual é a tua expectativa que está aqui hoje. A minha, naquele meu primeiro jantar da Donep, era bem complicada. Deus hoje está dizendo: estou na tua porta batendo. Se tu abrir, vou entrar. E vou fazer coisas que o teu olho nunca viu, que o teu ouvido nunca ouviu, que jamais desceu ao teu coração, porque eu sou Deus no céu e sou Deus na terra. Se você quer dar essa oportunidade para Deus imprimir na tua vida um testemunho de mudança, talvez do teu casamento, testemunho de mudança, talvez da tua vida emocional, tua vida sentimental, talvez da tua vida financeira,
Talvez por causa de uma doença ou de uma enfermidade que você está desesperançoso. Eu estou te oferecendo. E se você quiser, assim como ele entrou em mim, vai entrar em você. E a folha branca e a caneta vai ser entregue na sua mão. Eu convido a todos a fechar os olhos agora. E quem quer realmente dar essa oportunidade para Deus, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, neste momento, eu abro meu coração para Ti e Te recebo como meu único e suficiente Salvador pessoal da minha vida. Entra em mim agora, faz morada em mim e começa a me transformar da maneira com que Tu sabes que vai prover todas as mudanças que eu preciso na minha vida para ter um novo momento, uma nova oportunidade, uma nova história a ser escrita. Agora, não sozinho, mas contigo. Amém. Sabe que quando eu olho assim, eu me lembro de mim, quando eu estava naquele jantar e aquele capitão fez essa mesma oração. E eu estava lá, duro, travado, descrente. Mas aquele Jesus que ele apresentou para mim, eu conheci no acidente, porque ali está escrito, eu sou o Deus que te dá vida e vida com abundância. Eu morro a tua morte, para que tu viva a minha vida. Eu conheci o Jesus que me libertou das drogas, dos vícios, do alcoolismo, do tabagismo. Eu conheci o Jesus que me tirou da escravidão, da prostituição, do adultério, do pecado. Eu conheci o Jesus que me colocou um amor, não um amor humano qualquer por uma mulher, mas um amor que veio de Deus, tanto no coração dela quanto no meu, para viver um novo casamento. Nós estamos de lua de mel todos os dias, porque a gente aprendeu a se amar. A gente aprendeu a se perdoar e a perdoar. E viver esse perdão. Eu conheci um Jesus que me honrou diante de muitas pessoas que para elas eu era nada. Mas elas tiveram que um dia me abraçar e dizer, Namur, realmente Deus mudou a história da tua vida. Eu conheci um Deus onde eu andava humilhado, cabisbaixo, com vergonha das pessoas por tudo que eu passei, que me fez andar em lugar alto e ter grandes oportunidades. Eu conheci um Deus que tudo pode para aquele que nele crê. Se você nessa noite abrir o seu coração, eu te afirmo, tua vida não é mais a mesma. E se você ler o que está ali e praticar o que está ali, você vai um dia estar aqui onde eu estou, podendo transformar outras vidas. Então, já que eu tomei banho, estou cheirosinho, perfume importado, eu queria dar um abraço em todos que hoje abriram o seu coração e se permitir viver isso com Deus. Sem constrangimento. Vem aqui na frente.
bom. Eu agradeço a todos o carinho, a atenção e me coloco à disposição. Se alguém mais tarde quiser me procurar, tirar algumas dúvidas, né, fazer outra reportagem, fiquem à vontade. Amém? Uma boa noite.